Seja bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel. Estamos numa série muito legal com o meu amigo Paulo Ormerode. Ele está trazendo alguns conselhos e algumas questões práticas sensacionais. Você vai ser muito abençoado, eu creio nisso. Ele é autor do livro Finanças em Família, uma história real de superação, aprendendo a lidar com finanças com ou sem dinheiro. Eu gostei demais, Paulo, desse subtítulo. É muito legal e eu sei que você em algum momento vai falar dessa história de lidar sem dinheiro, né? Quero te fazer uma pergunta, continuando com a nossa série aqui. Com 35 anos de casado, parabéns, eu fiz 25 agora, eu tô feliz da vida, você fez 35, glória a Deus, sua mulher é uma bênção, com certeza. Pai de 2 filhos, como você equilibra suas responsabilidades familiares com suas atividades como empresário, mentor financeiro, gestor, lembra da igreja, líder de ministério? Fala um pouquinho pra gente disso. Na verdade, essa pergunta é bem interessante, André, que ela me remete ao passado, com experiências que eu tive com relação a não saber gerenciar meu tempo. Eu antes até de escrever o livro, né, de passar pela... Na verdade, eu escrevi o livro em 2019, mas eu passei pela experiência de problemas financeiros em 2000, 2001. Mas antes disso, eu não gerenciava meu tempo, ou seja, eu simplesmente dava o meu tempo para aquilo que era requerido de mim. E não levava em consideração minha família, meus filhos. Eu tenho um episódio até antes, quando mal casei, eu trabalhava numa multinacional no Rio de Janeiro, e foi interessante que eu fui selecionado em função da minha capacidade profissional, eu fui selecionado para seguir carreira dentro da empresa, para chegar a trabalhar fora do Brasil. E para isso a empresa ela tinha como premissa que você tinha que viajar muito pelo Brasil para poder conhecer toda a estrutura da empresa, era uma multinacional e tal. E eu tinha 1 ano de casado. E eu passei aquele ano seguinte do casamento, que seria o 2º ano de casado, eu viajava, passava 15 dias fora, 3 dias em casa, 10 dias fora, 1 semana em casa, 20 dias fora, 5 dias em casa. Depois, passados uns 10 meses, eu numa dessas idas e voltas, eu cheguei em casa e minha esposa chegou para mim, escuta, você me tirou da casa da minha mãe para eu morar sozinha? Uau. Cara, aquilo para Que mim forte, foi um balde d'água. E foi interessante que na hora caiu a ficha e falei, não, eu tirei você da casa da sua mãe porque eu te amo e eu casei com você e quero ficar com você. Então ela falou, você vai ter que escolher. E eu optei pela minha esposa. Uau. E aí eu saí da carreira, né? Na época o meu gerente falou assim, cara, você tá maluco? Você vai sair da carreira de uma multinacional, você vai virar diretor. Eu falei, cara, eu prefiro continuar sendo funcionário simples ou normal, né? Mas do que ter sucesso na carreira ou não ter sucesso na família. Mas o tempo passou e a gente acaba caindo na rotina do dia a dia. Eu saí do Rio de Janeiro, vim para Curitiba, trabalhava na HSBC e naquela loucura também, trabalhando direto. E até que chegou o fato de eu quebrar a questão financeira. Depois, mais para frente, eu vou contar um pouquinho a história da questão do porquê eu escrevi o livro. E nesse processo, o que eu entendi? Que eu não gerenciava meu tempo. O tempo me gerenciava. E uma das coisas que eu fiz uma vez um curso de administração do tempo, que para mim é uma coisa que me marcou até hoje. Administração do tempo. Administração do tempo. Que o professor fez uma seguinte pergunta dentro de sala. Ele falou assim, quem aqui hoje não ligou para a mãe porque não teve tempo? Uau. Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou, cambada de hipócrita e mentiroso. Vocês não ligaram para sua mãe porque vocês não priorizaram a mãe de vocês. Porque ele falou, tempo é uma questão de priorização. Se você prioriza aquilo que você tem de fazer, você vai conseguir tempo, porque vai fazer aquilo que é mais importante. Como o próprio nome sugere, né? Quando as pessoas falam assim, eu tenho 2 prioridades. Na verdade, você não tem nenhuma. Porque a prioridade ela tem que ser uma Exatamente. prioridade. Então, se você coloca uma coisa como sendo prioritária, se você coloca a sua família, você consegue gerenciar isso de uma tal forma que você vai fazer com que a tua família cresça, te respeita e conviva com você. Hoje o meu filho trabalha comigo na minha empresa e a minha filha hoje mora na Austrália. Inclusive, fazer um parênteses, estou indo visitar ela, graças a Deus, agora em abril. Vou passar um mês com ela na Austrália lá. Que legal. A gente não aguenta mais de saudade, ela já está lá há mais de 1 ano. Mas nesse processo a gente vê que a nossa família é muito unida. Porque esse processo de gestão do tempo junto da família, ele é fundamental. E quando a gente fala com relação ao ministério, que foi uma coisa que você me perguntou antes, no programa anterior, o ministério, uma das coisas que a gente tenta passar para os empresários, que a vida não é a empresa, a vida não é o seu negócio. A vida é você, sua família e Deus. Se a gente não tiver esse tripé, né, de você ter Deus, a família e você caminhando junto, você não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Você pode até ter sucesso no trabalho, mas com certeza você vai fracassar na família. E ele vai ser muito transitório, né, Paulo? A gente conhece as histórias e a transitoriedade ela é rápida nessa hora, né? Porque as pessoas decolam de um lado, mas aí
parece que tem uma âncora do outro, né? E aí acaba caindo rapidamente. E esse processo que eu comentei dessa empresa que eu trabalhei no Rio de Janeiro, nessa multinacional, eu conversei com algumas pessoas que trilharam a carreira, que eram diretores da empresa, e um deles falou para mim: Paulo, foi a decisão mais sábia que você tomou. Eu estou no 3º casamento. Uau. Porque o meu casamento não é com a minha esposa, é com a empresa. A minha esposa nada mais é do que uma pessoa que eu passo 1 ou 2 noites por semana com ela. Porque a maior parte do tempo a gente está viajando. E tá que vida vazia, né? Então a gente consegue perceber, veja, eu mesmo sendo cristão, tendo conhecimento da palavra, e a gente acaba deixando com que essas coisas escapem pelos nossos dedos. E a gente acaba perdendo o controle. Então é muito importante, você que está ouvindo a gente aqui, que você perceba a importância de gerir bem o teu tempo, buscando esse entendimento com a sua família, para que você possa muito crescer. Importante. E levar a tua família também a um crescimento. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente... Hoje eu falo para todo mundo que eu tenho orgulho de ter feito 35 anos de casado. Eu falo para minha esposa, eu falei, eu tenho um acordo com Deus que eu vou viver até 120 anos, que é o que está na palavra, né? Se fosse 150, eu vou dar 150, mas é 120. A palavra fala em 120. A palavra fala em 120, então eu falei, vou até 120. Isso. E eu falei com ela, nós vamos ficar velhinhos 2, caminhando juntos o tempo inteiro. A minha prioridade hoje, eu falo com meus filhos, até hoje no almoço, meu filho está brincando, pai, então você não gosta mais da gente? Não, tem nada a ver, é completamente diferente. Assim, a prioridade é minha, é sua mãe, é minha Exatamente. esposa. Vocês são meus filhos, mas ela é minha mulher. É com ela que eu durmo toda noite, é com ela que eu converso. E uma das coisas que é muito importante, gente, quando a gente pensa em família, a questão de prioridade, é que a sua esposa, ela tem que ser a sua melhor amiga. Cara, não tem... Isso para mim é inegociável. Que show. Se você não tiver a sua esposa como sua melhor amiga, tem alguma coisa errada. Se você não puder contar tudo para ela... Eu tenho uma experiência, não muito só legal. No Rio de Janeiro, como aqui. Você saía do trabalho, pensava, Paulo, vamos tomar chopp, tá? Eu sei que você não bebe, vamos tomar Coca-Cola. Eu falei, legal, vou ligar para minha esposa. Eu falei, junto. Pô, Paulo, mas você vai chamar a sua esposa? Cara, se ela não pode estar junto comigo... Tem alguma coisa errada. Ela... Não, porque a gente vai conversar um monte de coisa. Cara, mas ela não pode ouvir? Ele, não, Paulo, veja que... Eu sei que na 4ª vez não me chamaram mais. Não chamaram mais. Eu falei, olha, cara, eu falei, ó, é muito eu não comum sinto isso. falta nenhuma. Verdade. E aquilo, a questão, como a gente colocou, é a questão de prioridade, né? E a questão de você gerir o tempo, nada mais é do que você dar prioridade para as coisas certas. E principalmente, quando Verdade. A gente faz parte do reino de Deus, a gente tem que saber que a gente tem que caminhar com Ele. E uma das coisas que Deus fala, é que Deus instituiu, foi a família. E a gente tem que dar valor à família, né? Para a gente poder crescer junto com ela. Isso é muito importante. Que precioso. Olha, Paulo, que legal está sendo gravar essa série com você. Estou sendo edificado aqui, né? Conheço tua vida, conheço como é que, né? Muitos amigos em comum nós temos, além de treinar na mesma academia, isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Mas muitas pessoas sempre me falaram essa característica, muito família, muito uma pessoa que se entrega realmente para isso, né? E é interessante, porque quando a gente faz isso, a gente vai ter no nosso cônjuge o melhor parceiro, né? Parabéns, muito bom. Eu creio que você está sendo muito edificado com essa série, ela ainda continua. Não perca os próximos episódios. Nós vamos para um rápido intervalo e eu já volto a compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você que está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes nós temos sonhos, projetos ou idealizamos algo que nós gostaríamos de viver. Mas nós temos um fator que eu costumo dizer que quando você planta uma sementinha e você quer ver o resultado dessa semente, existe um tempo no meio do caminho que nós precisamos aprender a regar. Nós precisamos aprender a cuidar dessa semente para que ela se torne realmente uma árvore, para que ela se torne realmente um sonho, para que ela se torne algo tangível na nossa vida. Muitas pessoas interrompem esse processo. Eu lembro de uma vez que a minha filha chegou da escola com um copinho de plástico, algodão molhado, e ela disse, olha, eu preciso participar de uma experiência de ciências da minha escola e eu preciso plantar um feijão porque vai nascer um grande pé de feijão aqui. E ela plantou aquilo e logo depois do almoço, logo depois que ela terminou as atividades dela, ela voltou e falou assim, pai,
alguns minutos depois, pai, tem alguma coisa errada com a minha semente. Falei, o que foi, filho? Ainda não virou uma árvore. Falei, exato, filho, existe um tempo determinado. Não acontece automaticamente. Fala isso para uma criança de 4, 5 anos para ver o que acontece. Ela fica indignada, porque no fundo, nós como adultos também queremos que as coisas aconteçam de forma imediata, mas Deus sabe o tempo certo para que ela aconteça. Ore pelos seus planos, ore pelos seus sonhos, ore pelos seus projetos, mas não deixe de regar as suas sementes da forma certa. E como você faz isso? Né? Orando, trabalhando, cultivando aquelas sementes, se aprimorando para poder colher aqueles frutos e se preparando para um tempo que o Senhor vai preparar para você. Deus abençoe poderosamente a sua vida e continue assistindo Conexão com André Rummel.